Então hoje a gente vê várias prefeituras que elas estão mudando até a questão dos fogos com estampidos. Sim. Porque ofendem não só aos animais. Porque a gente vem também de um histórico, não é? Onde tinha a carrocinha, não é? Sim. Então é uma mudança de consciência, é uma mudança de paradigma muito forte, né? Eu acho que você lembra, assim, na infância da gente, tinha a carrocinha de recolher animais de rua para serem sacrificados em prol da saúde pública. E era normal. A criança via aquilo ali, vai pra carrocinha. Era assim, a carrocinha vai levar. Ou então, cuidado, que eu morava em casa e eu tinha gato, né? Minha mãe sempre gostou muito de gato. Tinha cachorro, mas tinha gato. E gato ninguém controla, né? Gato em casa ninguém controla. Então, meu Deus, caça esse gato, porque senão a carrocinha vai levar. Era uma coisa assim, óbvio, feito um lixeiro vai passar. E aí você ter essa mudança de paradigma, onde as crianças hoje, se você falar para uma criança de hoje, que existia uma carrocinha, que os animais eram recolhidos para serem sacrificados, é uma mudança de consciência em pouco tempo, muito grande. Mas a gente evolui em muitas coisas. E uma delas foi reconhecer o animal como um ser senciente. Sim. Né? Como um ser que tem medo, né? Que sofre, que tem saudades, que tem pavor, que tem alegria, que tem gratidão, que tem afeto. Então hoje, o animal ele é visto de uma outra forma, né? Ele é visto como um ser que tem sentimentos e que ele tem noção do que está acontecendo. Então ele vai ter medo se ele perceber que ele vai ser maltratado. Que nem uma criança. Que nem uma criança, né? O nível de consciência é como uma criança. Tem um estudo, Sim. Fizeram um estudo nos Estados Unidos e eles mediram a questão do temperamento, da reação emocional do animal e de uma criança. E não viram diferença. Né? Então, do batimento do coração diante de várias situações. Então, assim, eram iguais, são iguais. A diferença é que a criança cresce e fica independente. E o animal, nem todos são independentes. Né? Eles vão ser eternas crianças. E vivem menos, infelizmente. Vivem menos, E você falou uma questão que eu não sabia, né? Que na pandemia, onde o ser humano precisou ser obrigado a ficar recluso, né? Mais isolado dos seus grupos, né? De amizade, né? Da questão social, a busca por animais cresceu muito. Então foi uma coisa que assustou a gente. E quando assusta a gente fica desconfiada. Sim. Né? Então o trabalho da Anjo do Poço, ele não só resgata animal e cuida de animal, mas ele coloca para adoção. E essa adoção, né, que a gente tem parceria com algumas empresas, que é muito bom, essa adoção a gente acompanha pós-adoção. Né? E esse acompanhar, olha, anualmente a gente pelo menos dá um alô para quem adotou com a gente. Né? E, claro, é evidente, por exemplo, às vezes a demanda é enorme e você não consegue atender, por exemplo, visitar todos naquele mês, mas a gente visita posteriormente. Não só para ver como o animal está, mas para ver como a família também está. Porque uma adoção ela tem que ser boa para ambas as partes, né? Para o animal e para quem adotou. Então, o animal hoje, quando ele é adotado, a gente percebe muito que adota como ente familiar. Mudou a história do animal, né? Então, como ente familiar, vai ser um ser que vai ter alguns direitos na família. Então, isso é muito bom. Interessante essa visão. E essa demanda, depois que teve esse crescimento, né, na pandemia, ele continuou, teve uma queda? Se manteve... Teve mais abandono. Mais abandono, pós-pandemia. E lembrando que abandono é crime. Sim, fale um pouco sobre isso. Né? Então, quando a gente fala, hoje existe leis que elas tipificam os maus tratos. Por exemplo, maus tratos é crime. Então, a pessoa pode ser presa. Referente aos gatos, né, os felinos e os caninos, hoje a pena é maior do que qualquer outro animal. Quanto tempo? De 2 a 5 anos.
maltratou um gato. Um De cachorro. 2 a 5 anos. E aquele povo que botava bombinha no rabo do gato? Crime. A gente foi criada. Era os meninos Mas é brincavam, crime. mas Porque é hoje- maus tratos. Ali mexe com o físico do animal e o psíquico do psicológico, animal. né? Então hoje a gente vê várias prefeituras que elas estão mudando até a questão dos fogos com estampidos. Sim, Porque ofendem não só aos animais, mas aos autistas, sim. aos idosos, As né? gestantes, Gestantes. Né? O dano é incrível. eles A ficam aterrorizados. gente teve animais que morreu com parada cardíaca por causa de fogos. A gente tem animais e tem autistas que têm convulsões seríssimas. Por causa do barulho dos fogos.